Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é terça-feira, dia 6 de junho. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos capítulo 12, versículos 3 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para a aparência do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me a moeda, para que eu a veja. Eles levaram a moeda a Jesus. E Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, eu dizia no dia de ontem, se vocês se recordam do evangelho que nós estávamos meditando, que Jesus era sempre perseguido, pelos mestres e doutores da lei. E hoje nós ouvimos que mais uma vez pessoas foram enviadas até Jesus para tentá-lo, para provocá-lo, para que ele pudesse assim dar uma bola fora e pudesse ser acusado e perseguido. E eles perguntaram a Jesus assim, Olha, Jesus, é permitido, no seu parecer, ou não é permitido pagar imposto a César? Ora, muitos ali não concordavam com os impostos que era pago a César. Então, se Jesus dissesse assim, deve pagar, iria ali desagradar a muitos. Se ele dissesse não deve pagar, também iria arrumar uma confusão. Então Jesus, com toda a sua sabedoria, ele falou assim: Por que vocês estão me tentando? Traz a moeda aqui. E disse assim: De quem é a inscrição? Respondeu: De César. Ele falou: Então dá, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e pronto, acabou. Ou seja, ele deu a resposta exata, e aqueles que foram tentá-lo ficaram admirados com sua sabedoria. Mas o que esse evangelho ele nos ensina? Meus filhos, é que nós não podemos deixar as coisas de Deus de lado. Nós não podemos concordar com uma coisa ou outra, e isso ou aquilo, mas as coisas de Deus não podemos deixar de lado. Quando nós temos a consciência cristã, nós sabemos que Deus deve estar sempre em primeiro lugar em nossa vida. Se eu tenho algo que eu tenho que realizar que não me agrada, mas que eu não posso mudar, mas a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Você entende? Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida, porque Deus para mim, Ele basta, a tua presença na minha vista basta, os seus conhecimentos me bastam, e seus conhecimentos me levam a ter sabedoria para agir diante de algumas situações que não me agradam. Por isso, meu filho e minha filha, abramos o nosso coração para que tenhamos a graça de termos sabedorias para poder agir diante de algumas situações que nos rodeiam. Mas lembre-se, dá a César o que é de Deus, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se eu tenho que cumprir algo que cabe a mim como cidadão, eu vou cumprir. Mas a de Deus é sempre em primeiro lugar na minha vida, porque Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.